Amém, amados? Reflexão de hoje está em Romanos 11, versículo 36 da nossa nova lição. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ao longo de nossas vidas, passamos por situações que não compreendemos imediatamente qual foi o propósito de Deus para conosco. Não poucas vezes nos inquietamos e inquirimos Deus: mas por que, Senhor? Nesses momentos a nossa inteligência queda-se inerte, pois não alcançamos a altura ou a profundidade do ensino que o Senhor nos quer colocar. Entretanto, o nosso Senhor sempre quer o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Como devemos agir em situações assim? Em primeiro lugar, devemos confiar em Deus. Depois, não menos importante, devemos buscar à luz da palavra entender como as nossas ações ou omissões podem nos ter colocado naquela situação. Por fim, e mais importante, devemos entender que tudo é para a glória dele e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Assim, tudo é por ele e para ele, mesmo que sejam situações aparentemente adversas. O nosso Deus é Senhor também, e principalmente em todas as adversidades. Tudo é teu, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero seguir pela mesma linha aqui que o pastor Luciano escreveu. O texto-chave, o versículo-chave é porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E o pastor Luciano seguiu um ritmo aqui de que até as coisas mais difíceis que têm acontecido, também tudo é por ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguns de nós podemos até questionar, mas será que o momento que nós estamos passando, o Covid, as pestes, os terremotos e maremotos, tudo isso também reflete para a glória do Senhor? Com certeza, queridos. Por um momento nós chegamos a esquecer que tudo é para o Senhor. Por um momento nós chegamos a pensar que nós só seremos tidos como servos do Senhor fiéis se der tudo certo nessa vida. Nós esquecemos que a nossa vida não é aqui. Nós esquecemos que o que importa é a eternidade. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós pegamos Jesus Cristo, entregando a sua vida com cerca de 33 anos e meio. João Batista com cerca de 31, 32 anos de idade, segundo a teologia. Quando nós olhamos heróis da fé, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, quando nós olhamos muitos profetas que foram mortos jovens, quando nós olhamos Jerusalém sendo invadida, e vários cristãos novos convertidos ali, ou quando eu digo novo convertido é por causa da igreja primitiva, mas gente que converteu na época de Jesus, mas que no ano 70 foram perseguidos, foram mortos, ou quando foram lançados no Coliseu para serem comidos pelos leões, mortos por gladiadores. Queridos, cada uma dessas mortes nós pensamos que coisa terrível, como Deus não olhou. Irmãos, quando o Senhor vê essas coisas acontecer, em todas elas também há glória para o nome dele. Então, até a adversidade que nós estamos passando agora, se o nosso olhar não estiver nessa terra, mas se o nosso olhar estiver na glória, irmão, nós temos uma esperança diferente. Não que a gente vá desejar a morte, mas nós precisamos saber, não só pelo que vivemos, mas o motivo pelo qual nós estamos dispostos a morrer. É claro, nós vamos fazer todo o possível para estarmos bem, nós vamos nos cuidar, nós vamos cuidar do nosso corpo. Né? Muitas das vezes nós dizemos, o ser humano não pode entrar em vícios porque é pecado, e mais o quê? Porque destrói o corpo. Quando nós nos viciamos em alguma coisa, algum tipo de droga, de bebida, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. Mas também quando nós comemos demais, ou quando nós não praticamos exercícios físicos que a gente sabe que faz bem, principalmente para pessoas que trabalham em locais onde elas não têm movimento, em escritórios. Hoje isso é muito no home office, né? Que é o que tem muito acontecido, principalmente na pandemia. O nosso corpo vai perecendo dia após dia. Então o cuidado é em todos os sentidos. Mas agora, em falando da nossa vida espiritual, queridos, o Senhor está interessado sim em cuidar de nós, em nós não sofrermos, mas muitas coisas irão acontecer. Jesus disse para os discípulos, ele falou assim, olha, muito de vós serão perseguidos, serão açoitados e alguns morrerão por meu nome. Olha o que Jesus já estava avisando. Mas ele diz também, não tema aquele que possa matar o corpo apenas.
Temei antes aquele que possa lançar tanto o corpo quanto a alma no lago de fogo. Irmãos, a nossa vida eterna ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Mas para isso nós precisamos estar focados no que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor quer uma entrega total. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre a vida com Deus ser integral. Muitas das vezes o ser humano se converte e ele converte áreas da sua vida. Suponhamos que todos nós fôssemos casas e o Senhor Jesus Cristo ele foi entregue nas mãos dele quase todos os cômodos dessa casa. Mas tem um ou outro cômodo que ele não pode entrar. Aí a nossa vida com Deus não é integral. Através daquele cômodo, o diabo pode continuar entrando, açoitando, machucando e destruindo e nos fazendo o que ele quer, perder a nossa salvação. Porque através dali ele vai inserir as suas ciladas. Se os irmãos me acompanharem por um instante, agora de manhã eu estava lendo no livro de Tiago a respeito da língua. Tiago capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Ou seja, se nós não estivermos fechados e selados com Deus, a nossa língua, as nossas palavras, elas serão inflamadas pelo inferno. Lembra daquele momento que você, porque isso já aconteceu comigo, no momento de raiva, você disse coisas que você sabia que ia machucar alguém. E você mesmo assim disse aquelas palavras. E elas feriram tanto que talvez até hoje, quando a pessoa lembra de tal situação, ela se machuca. E naquele momento você usou aquelas palavras. Saiba que quando nós estamos desconectados do Senhor, quando nós estamos numa vida onde nós não temos plenitude de oração, onde nós não dobramos os nossos joelhos todos os dias, porque é necessário que dobre todos os dias e que leiamos a palavra do Senhor todos os dias. Aí naqueles dias que eu começo a me entregar, eu estou muito cansado, o Senhor me entende. Irmãos, o Senhor é um Deus de poder e glória, mas se eu deixar de buscar fogo para a minha vida espiritual, manutenção para a minha vida com Deus, eu começo a permitir que o diabo tome conta. E a minha língua ela é inflamada pelo inferno. Na verdade, o inferno mesmo não inflama nada. É o príncipe deste mundo, que já está julgado, mas ainda não recebeu a condenação ainda. Ele está usando as oportunidades que eu e você damos para inflamar. Então, se tudo é para a glória de Deus, a minha vida, como eu fiz a postagem no Instagram, ela tem que ser integral. Eu tenho que ser cristão na igreja, em casa, no trabalho, de forma completa. Nada em mim, se eu quiser viver uma vida plena com Deus, nada em mim precisa ter falta. O livro de Efésios fala que foi dado líderes, pastores, mestres, doutores, professores, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. É possível alguém chegar na estatura de Cristo? Irmãos, eu creio que nós vamos morrer tentando, mas é aí que está o que nós precisamos buscar. Essa tentativa, essa busca. Apenas tentar não. Nós precisamos buscar e fazer todos os dias para que a nossa vida espiritual cresça. Eu não posso ser a mesma pessoa hoje, amanhã e depois. Eu preciso estar em constante crescimento. Sabe, queridos, nós estamos chegando em dias difíceis. E nós vamos ter dias ainda mais difíceis pela frente. Eu creio que as coisas vão só piorar. Alguém pode até pensar, as coisas vão facilitar, pastor. Só vai facilitar para aqueles que, como eu, que creio que o anticristo virá, será uma pessoa. Já digo para os irmãos, eu não sou preterista, eu acredito que o anticristo aparecerá e ele enganará. Naquele período haverá paz para aquelas pessoas. Mas para nós que somos servos de Deus e fiéis à palavra, a perseguição aumentará. E eu só vou conseguir passar por essas coisas se eu estiver como as 5 virgens prudentes. Aquelas 5 virgens que tinham azeite de sobra. O que é esse azeite? É a unção do Espírito Santo. É a unção do Espírito de Deus sobre a minha vida, me capacitando para que eu seja cada vez mais usado pelo Senhor e possa me manter de pé. Não somente eu,
mas a minha casa. Porque quando eu falho, a minha casa toda cai. Você já sentiu que quando você está fraco ou fraca na fé, quando você está desanimado ou desanimada na fé, e você ora pouco, toda a sua casa sofre? Alguém já passou por isso? Eu percebo isso, irmãos. Claro que a minha esposa ora, os meus filhos oram, mas todas as vezes que eu deixo ela orando sozinha e dou uma enfraquecida por algum motivo, por muito trabalho, coisas justas, não estou falando de pecado, coisas, nossa, eu viajei, cheguei, estou cansado, eu não orei como deveria, eu começo a perceber a fraqueza em mim, e de repente com essa fraqueza em mim eu começo a perceber que as coisas estão andando de forma que eu não estou me sentindo em paz na presença de Deus. Então eu já corro para o joelho em oração porque eu sei que é necessário eu me entregar mais. Irmãos, os dias vão se dificultar cada vez mais. A apostasia está cada vez mais nítida. E o anticristo, segundo a Bíblia, ele não vai aparecer enquanto a apostasia não aparecer. E a apostasia está chegando cada vez mais forte. Já estava na época dos apóstolos, isso tem aumentado. Eu creio que quando todas essas coisas acontecerem e ele vier, já está próximo da vinda do Filho de Deus. Mas fique em paz, ninguém é mais forte que o nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. Então nós temos esperança que o nosso Rei, o nosso Salvador, ele é poderoso para todas as coisas. E o restante nem se compara a ele. Mas precisamos estar firmados. Se algum de nós estejamos fracos agora, ou curtindo algum tipo de pecado agora, qualquer tipo de fraqueza agora, irmãos, não deixa para amanhã, resolve hoje com o Senhor. Se há algum pecado de estimação, para agora. Toma uma decisão e fala assim, eu não vou mais fazer isso. Eu não oro todos os dias, a partir de hoje eu vou orar todos os dias nesse horário. E determina um horário, separa esse tempo, se envolva com as outras coisas, mas deixa esse tempo reservado na sua vida. Cerca ele com todo tipo de proteção que você tiver, porque a sua vida de oração vai te manter com os olhos abertos e com a sua lâmpada acesa para entender o que o Senhor está falando conosco nesses dias. Amém, amados? Não vamos perder a nossa herança, porque por meio de Jesus, e para Ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida, o que nós estamos vivendo agora, é tudo para o Senhor. O que está acontecendo agora são coisas terríveis? Sim, mas isso também já estava escrito que iria acontecer. E no meio disso aqui, no meio das coisas que estão acontecendo, no meio dessa figueira que está sendo sacudida, os frutos que estiverem firmes, que estiverem arraigados nessa figueira, esses frutos permanecerão. Aqueles que não estão firmes, queridos, não permanecerão. Eu tenho percebido muitas pessoas se focarem ainda mais no Senhor nesse período. E tenho percebido que outras pessoas também estão abandonando. Algumas pessoas se enfraqueceram de tal forma que se lançaram. Eu percebo, eu vejo essas coisas e começo a analisar como que até nisso Deus é glorificado. Como que até nesses momentos Deus é glorificado. O apóstolo Paulo fala sobre algumas, para nós finalizarmos, sobre algumas divisões que estava havendo na igreja de Corinto. E ele fala uma palavra que para nós até parece duro de se falar. Mas eu creio que ele, como um homem cheio do Espírito Santo e chamado para esse ministério dos gentios, o que ele falava realmente fazia todo sentido. Ele dizia que as tribulações e as perseguições que estavam acontecendo, as facções, as divisões dentro da igreja, eram boas e necessárias para que aqueles que são de Deus se revelem, sejam mostrados, e aqueles que não são, que também sejam revelados. Irmãos, todas as coisas acontecem para revelar quem nós somos. Talvez até eu não saiba o tipo de vida espiritual que eu estou tendo com Deus. E no meio de uma dificuldade, no sacudir da figueira, eu percebo quem eu sou. E daí eu me enxergo e penso, poxa vida, eu achei que eu estava bem, mas eu percebi que eu estou mal, agora eu vou buscar o Senhor. E aquelas pessoas que, poxa vida, eu não estou para isso, não tenho estômago para isso, eu não vou seguir adiante, então deixa eu viver a minha vida. Vamos analisar, queridos, o Senhor está falando conosco por meio de todas as coisas. Se chegarmos ao ponto de perecer por algum motivo, que Deus nos livre, mas se chegar, que a nossa vida esteja firmada aos pés do nosso Salvador. E não vamos vender a nossa herança, irmãos, por preço nenhum, porque o maior preço Jesus já pagou. Amém, amados?